O que é sequência respiratória? Tipo respiratório, controlado, assistido, espontâneo, esquema de segmentação, depois parâmetros arroz de festa e fechando isso com a equação do movimento. Então vamos lá, bora, força na peruca, gente. Muita força nesta peruca. Então vamos lá. Seguindo o nosso caminho aqui para montar um modo ventilatório, agora a gente vai falar da sequência ou tipos de respiração, que nada mais é do que controlada, assistida ou espontânea, que define quem? O disparo. O disparo. O ventilador dispara baseado numa frequência respiratória ajustada. Então, ele entrega a variável de controle mandatória pré-determinada e cicla conforme a mesma. Ou seja, programa uma frequência respiratória, de tempos em tempos ele vai disparar, independente da vontade do paciente, ele vai entregar o quê? Aí depende do que você escolheu como controle. Se for pressão, ele vai entregar aquela pressão e ciclar pelo tempo ins. Se for volume, ele vai ciclar volume através do ajuste do volume corrente. Beleza? Bom, nesse caso o disparo é feito por tempo, através do ajuste da frequência respiratória. Ele independe do esforço do paciente. Se eu ajusto uma frequência de 10, eu sei que a cada 6 segundos o ventilador vai disparar. E aí você pode associar isso à pressão ou ao volume. Então, o que vai acontecer? Eu ajustei uma frequência? Ajustei uma frequência. Não vai haver variação de janela de tempo. Por quê? Deu aquele intervalo de tempo. Ó, então, deu o intervalo de tempo. Deu o intervalo de tempo. Deu o intervalo de tempo. Então, você vê aqui que a janela está com 3 segundos. Então, minha frequência aqui está de 20, concorda? Que essa frequência aqui é 20. A cada 3 segundos tem um disparo. E a respiração assistida? Bom, na assistida existe a monitoração do esforço do paciente. Quando o esforço é detectado, o ventilador dispara. E aí ela fica exatamente igual à controlada. O que ela vai entregar? O que nós escolhemos como controle das mandatórias e vai ciclar conforme ela. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O paciente faz um esforço, o ventilador detecta e dispara. Quando ele dispara, ele vai mandar de acordo com o que você escolheu. Se for a pressão, ele vai mandar uma pressão controlada e ciclar a tempo através do ajuste do tempo inspiratório. Se for volume, ele vai ciclar volume através do ajuste de volume corrente. Nesse caso, o disparo é o trigger, que pode ser fluxo ou pressão, você vai escolher, é o disparo pneumático. Ele depende do esforço do paciente. Ela é exatamente igual à controlada, só muda o disparo. Ok? Ótimo. Então, olha lá. Aqui, no caso, está entrando as assistidas. Elas são exatamente iguais às controladas, o que muda é aqui, é o disparo. Quando o paciente fizer um esforço e ele for detectado, dispara. O paciente fez o esforço, disparou. O paciente fez o esforço, disparou. Nesse caso, as janelas de tempo podem variar. Por que elas podem variar? Porque ela não está cronometrada, né? Ela está no tempo do esforço do paciente. A hora que ele fizer um esforço, vai ser detectado e vai disparar. Isso é uma assistida. E a espontânea, professora? Bom, a espontânea também vai monitorar o esforço do paciente. Quando foi detectado, o ventilador vai disparar, mas ele vai entregar o quê? A pressão espontânea agora. A espontânea pré-ajustada ou pré-programada. E vai ciclar conforme a mesma, tá? Então, aqui a gente só vai ter pressão espontânea, tá bom? Ou PIP. Pode ser uma respiração espontânea somente baseada na PIP. Bom, se for a pressão espontânea, como que ela vai ciclar? Por fluxo, né? Por fluxo. Então,
paciente está lá, ele puxa, faz um esforço, o ventilador percebe e dispara. Só que agora ele vai entregar a pressão espontânea pré-programada e vai ciclar a fluxo, tá? O disparo também é pelo trigger pneumático, fluxo ou pressão, vai depender do esforço do paciente. Então, como é que funciona aqui? Bom, então aqui você está vendo primeiro o seguinte, a gente pode ter esforços variados, né? Menos esforço, mais esforço, por exemplo. Os fluxos, volumes e tempos são variáveis. Então, você vê aqui, ó, um esforço menor gerou um fluxo menor, um esforço maior gerou um fluxo maior. O fluxo menor, volume menor, fluxo maior gerou um volume corrente maior. Então, depende do esforço do paciente, mas também depende de alterações de impedância, tá? Então, volume varia, fluxo varia. O tempo ins varia, sim, porque atingir 25% desse pico e atingir 25% desse pico é diferente, pode ter variações de volume, de tempos inspiratórios, desculpa. Variações de tempos inspiratórios. O que é a única coisa aqui que não varia? A pressão aqui, ó, pré-programada espontânea, que é a mesma, que é a pressão do suporte. No caso do paciente ventilar espontaneamente só com a PIP, é o que a gente chamaria de CPAP, né? Você vai ter um valor de base aqui, e esse, que é a PIP, o paciente inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira. Assim sendo, sequência respiratória pode ser controlada, assistida, espontânea, ela define quem? O disparo. Então, vamos lá. Controlada, assistida, espontânea. Ela dispara, controlada, dispara por tempo através do ajuste de frequência. A assistida dispara por fluxo ou pressão através do ajuste do trigger ou sensibilidade. A espontânea dispara por fluxo ou pressão através do ajuste do trigger ou sensibilidade. Para fechar isso aqui, esquema de segmentação é o set point, que é aquele onde nós vamos lá e ajustamos tudo. E os parâmetros arroz de festa, que eu já expliquei para vocês o que significa, é aqueles que estão em todas, né? Na verdade, ó, eu falei que era da época da minha avó, coitadinha, foi do século XVI. Nossa, era o doce preferido da coroa aí dos paladares portugueses e brasileiros, então não podia faltar em nenhuma festa, tá? E daí que vem o termo arroz de festa pra gente aqui, ó, é aquele que tem que estar em todas as festas, e no nosso caso a nossa festa que é o modo ventilatório. Então, PIP e FO2 são os nossos parâmetros arroz de festa que estão em todos. Assim sendo, o que a gente aprendeu? Que ou eu escolho a pressão, ou eu escolho volume e fluxo, porque eu vou cortar a equação do movimento no meio, ficando com o lado esquerdo ou com o lado direito, que esse é o primeiro mandamento, né? Tu somente poderás escolher pressão ou volume, eu não posso ter os dois.